Voltamos, aprendemos sobre harmônicos em cordas. Harmônicos em cordas estava muito fácil. Aí falaram assim, vamos melhorar? A gente vai para harmônicos em tubo sonoro. E aí a gente vai dividir 2 tipos de tubo sonoro. O tubo sonoro aberto e o tubo sonoro fechado. Bom, o som tem que entrar. Então, uma cavidade sempre tem que ser aberta. Ok. Tubos sonoros são aqueles que emitem sons ao serem soprados com ar, como flautas, clarinetas, saxofones, apitos. Nesses tubos podem ser abertos, apresentam as 2 extremidades livres, ou fechados, apresentam uma extremidade obstruída. Vamos lembrar que tem que entrar o som, certo? No interior do tubo, forma-se uma onda estacionária, de modo que, na extremidade aberta do tubo, forma-se um ventre. Sempre, sempre. Então, qual que é a regra? Ó, tem que ter ventre aqui. Porque tá aberto. Ok. Nossa, eu desenhei muito mal. Eu vou até apagar, para vocês não acharem que é isso que é feito. É aberto aqui. Ok, vou fazer o segundo harmônico, que é mais fácil. E é aberto aqui também, porque tá aberto. Ok. E o fechado? O fechado, a extremidade fechada, tem que ter nó. Então, a gente faz assim. Aqui tem que ser aberto. Ok. Então, aqui tá fechado, é nó. Aqui tá aberto. Ok. Para os tubos, podemos identificar os harmônicos emitidos de formas idênticas às cordas sonoras. Então, as mesmas regras que eu fui usar para corda sonora, eu vou usar para harmônico. Eu vou olhar ventre, vou olhar nó, vou contar o comprimento do tubo, vou achar lambda. A regra está sendo clara. O primeiro harmônico. Eu acho que é até fofo resolver exercício de harmônicos, porque vocês desenham e vocês precisam necessariamente guardar o quê? Guarda assim. É aberto? É ventre. É fechado? É nó. Agora a gente está vendo só o tubo aberto. Então, como que seria o primeiro harmônico do tubo aberto? Do tubo aberto tem que ser ventre nas 2 extremidades. E aí, quanto vale lambda? Lambda está sendo... Concordam que aqui tem metade de um lambda? Está faltando metade da minha onda? Então, lambda vale 2 vezes o comprimento do meu tubo. Tá. E o segundo harmônico? Como que ele é, Alessandra? Bom, ele tem que ter ventre e ventre. E aí, eu continuo o meu desenho. Aqui eu tenho, de novo, lambda acaba sendo o próprio comprimento. Se a gente juntar esse daqui, a gente vai ver que na realidade a gente tem isso daqui, ó. Perfeitinho. Juntar esse pedacinho aqui, eu tô falando como se vocês estivessem vendo aonde eu tô apontando pro dedo aqui, ó. Juntar esse pedacinho com esse pedacinho aqui, que é meio lambda. Mais esse pedaço aqui, eu tenho um lambda inteiro, certo? Eu tenho um comprimento inteiro. E o terceiro harmônico? O terceiro harmônico também é muito parecido com a corda. Eu vou abrir aqui. Abrir aqui. E aí, eu vou fazer... Como aqui eu fiz um ventre só, agora eu vou fazer 2 ventres no meio disso. Certo? Então, passa a ser 2/3 do comprimento do meu tubo. E a frequência? A frequência passa a ser 3 vezes a velocidade dividido por 2 sobre o comprimento. Aí eles separaram que também dava para fazer uma fórmula que generalizasse o meu tubo aberto. Qual que é o resumo do tubo aberto? O número de ventres é igual ao número de harmônicos emitidos pelo tubo. Vamos deixar mais fácil isso? A gente guarda que tubo aberto e corda sonora funciona do mesmo jeito e dá super certo. Então, já dividi a quantidade de fórmulas que a gente teria que guardar. E aí, a mesma coisa que vocês anotaram para a corda sonora.
O comprimento de onda é 2 sobre o harmônico que ele tá, vezes o comprimento. E o comprimento não, perdão. E a frequência é o harmônico vezes a velocidade sobre 2 vezes o comprimento. Ok? Agora, tubo fechado. Então, eu tenho um tubo fechado em que eu tenho o primeiro harmônico. O que acontece com o primeiro harmônico? Tem que sempre ser nó e ventre. Ok. O primeiro harmônico, a hora que a gente olha, do nó até o ventre, então eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês um desenhinho. Aqui. Do nó até o ventre, dá 1/4 do comprimento de onda. Dá metade da metade. Ok. Por que isso me ajuda? Para eu saber que se então é 1/4, o que eu tenho aqui? Eu tenho que ter 4 vezes o tamanho do meu tubo para ter um comprimento de onda. E o terceiro harmônico? Ué, mas Alessandra, você não sabe contar? Cadê o segundo harmônico? Não tem. Quando a gente estiver falando de tubo fechado, eu vou do primeiro para o terceiro, para o quinto, para o sétimo e assim por diante. Que estranho. Se a gente for tentar, se vocês forem depois tentar desenhar os tubos, vocês vão ver que não dá, que a gente não consegue. Porque como eu tenho que ter nó e tenho que ter ventre do outro lado, eu não consigo formar o segundo harmônico. E isso já foge da minha regra, do que eu estava guardando. Enquanto a gente aprendeu corda e aprendeu tubo aberto, eu falei, olha, apareceu o ventre aí, já quer dizer para vocês qual harmônico tá. Aqui não tem como eu ter 2 ventres. Então, a gente vai resumir isso. O que acontece com tubo fechado? Tubo fechado, eu só vou ter para ímpar. Ok. Qual que é a fórmula? A fórmula, como o primeiro harmônico começa com 4L, a minha fórmula fica sendo comprimento de onda é igual a 4 sobre N, em que N só pode ser um número ímpar, vezes o comprimento do meu tubo. Ok? E a minha frequência? A minha frequência também, aqui, eu vou dividir por 4. Então, a minha frequência vai ser o número do harmônico, ímpar, vezes a velocidade, sobre 4 vezes o comprimento. Ok. Fechou? Fácil, fácil. E agora vem um dos queridinhos de acústica, que é a gente entender por que o barulho da ambulância é daquele jeito, que eu sei se tem uma ambulância se aproximando de mim e também sei quando tem uma ambulância se afastando de mim. Quando o som está mais agudo, eu sei que a ambulância está se aproximando. O que ela passou por mim e ela começou a se afastar, o som ficou mais grave. E aí vem o efeito Doppler. Então, o que é o efeito Doppler? É referência a um físico austríaco, Christian Johann Doppler, que estudou e descreveu o efeito Doppler. Esse cientista escreveu um artigo no qual afirma que a frequência do som é percebida pelo observador depende do movimento relativo entre a fonte emissora do som e o observador. O que isso quer dizer? Se eu tiver uma fonte andando e eu tiver uma pessoa também caminhando, isso daí pode fazer com que aparentemente a frequência se altera. Eu já havia combinado com vocês que é mentira que a frequência vai se alterar. Eu não vou ter uma alteração na frequência. Foi emitida, ela é daquele jeito. Mas a aparência é de que a frequência está sendo alterada. Por isso que quando eu falei de frequência, eu falei de grave ou agudo. Por isso que eu sei que se está se aproximando, é porque está aumentando a frequência. E se está aumentando a frequência, o som está ficando mais agudo. Se está se afastando, está diminuindo a frequência. O som está ficando mais grave. Sempre aparentemente.
Basicamente, o efeito Doppler se resume na alteração aparente da frequência de uma onda quando há um movimento relativo entre a fonte da onda e o dispositivo que recebe a onda. Para analisar matematicamente, o efeito Doppler, considere uma ambulância F. Então, o F é a fonte, quem está emitindo para mim a onda, deslocando-se com velocidade V. É um carro, ele está em movimento, cuja sirene emite um som com frequência F, que eu vou chamar de real. Por que real? Porque eu vou ter a frequência real e vou ter a frequência aparente. E uma pessoa, que eu vou chamar de O, que é o observador, que se move com uma velocidade de V do observador. Ok. Sendo a velocidade do som, V, som, a frequência aparente vai ser quem? Vai ser essa fórmula. Olha que fórmula bonita que nós temos aqui. Bom, eu só preciso que vocês se atentem a algo. O que que é? Eu tenho um mais e um menos. Como que eu vou saber quando que eu vou usar o mais e quando que eu vou usar o menos? Na expressão, os sinais mais ou menos das velocidades da fonte, V da fonte e V do observador, são definidos por meio de uma trajetória orientada positivamente. Então, eu vou fazer assim, ó. Certo? E eu vou dizer para onde que tem que estar indo quem está positivo. E para onde que tem que estar indo quem não está positivo. Bom, sendo assim, com base na equação acima, nós temos o movimento relativo de aproximação. Eu vou dizer que a frequência de aproximação é maior do que a frequência real. Vai ficar como? Mais agudo. E o movimento relativo de afastamento? Bom, se está se afastando, eu vou dizer que a frequência aparente é menor. Então, vai ficar mais grave. Tudo bem? Então, vamos supor que os dois estão indo numa mesma direção. As duas velocidades eu vou colocar como positivas. Vamos supor que os dois estão indo em velocidades contrárias. Eu vou saber qual é a positiva. Por tabela, eu sei qual é o negativo. Um exemplo típico, e aqui eu gosto do efeito Doppler, porque a gente usa o efeito Doppler não só para a ambulância, mas a ambulância é o nosso melhor exemplo. Todas as vezes que um exercício de acústica aparece uma ambulância, vocês já podem preparar a fórmula, que é isso que ele quer. Um exemplo típico do efeito Doppler é o caso de uma ambulância com a sirene ligada, durante a aproximação ou afastamento de um observador. Quando ela aproxima-se do observador, o som é mais agudo. Quando ela se afasta, o som é mais grave. Esse é um fenômeno característico de qualquer propagação ondulatória. Então, eu não estou falando que esse é um fenômeno só do som. Esse é um fenômeno de qualquer propagação ondulatória. E ele é super comum no nosso dia a dia. O efeito Doppler é utilizado para medir a velocidade de objetos por meio de ondas que são emitidas por aparelhos baseados em radiofrequências ou lasers, como que o radar que nos multa, por exemplo. O que ele faz? Ele consegue comparar as frequências e aí ele sabe a velocidade. Olha que bom motivo, né? Na astronomia, esse fenômeno é usado para medir a velocidade relativa das estrelas e outros objetos celestes em relação ao planeta Terra. E aqui vale uma observação, que o auxílio para se concluir que o universo, que as galáxias estão se expandindo, é efeito Doppler. Na medicina, o efeito Doppler é utilizado nos exames de ecocardiograma, para medir a direção e o fluxo sanguíneo, ou do tecido cardíaco. E outra coisa também, quando é feito um ultrassom, eles podem ligar o Doppler, para saber se está tudo ok. Uma das coisas que eles usam é olhar qual frequência está tendo, e aí eles medem tanto indo para o vermelho, quanto para o azul. E quem já viu um ultrassom de gestante vai se atentar da próxima vez, que essa corzinha, essa diferença de cor, ele sabe a diferença de frequência. E aí ele consegue ver fluxo sanguíneo. O efeito Doppler não ocorre somente com o som. Esse fenômeno é característico de qualquer propagação ondulatória. Ou seja, é possível observar esse fenômeno com qualquer tipo de onda. Dessa forma, podemos observar o efeito Doppler com a luz, que também é uma onda.
Para esse caso, o fenômeno do efeito Doppler manifesta-se na mudança de cor que é percebida pelo observador, que eu acabei de falar sobre isso com vocês. Uma pessoa que se aproxima do sinal de trânsito que está vermelho, por exemplo, percebe a coloração vermelha mais intensa do que se ela estiver parada, pois a frequência da onda luminosa é maior quando o observador está em movimento. Eu peguei esse texto de um físico que chama Marco Aurélio da Silva, só para fundamentar a minha frase sobre outros usos do efeito Doppler. Então, resumindo a aula de hoje, o que a gente falou hoje? A gente falou de som, de acústica. Acústica é o estudo do som. E nós falamos de intensidade sonora, falamos de nível sonoro, vamos lembrar do decibel, falamos de timbre, de ondas estacionárias, de harmônicos e do efeito Doppler. Tem fórmula para todos esses. Espero que vocês tenham anotado e muito obrigada.